Bom, boa tarde a todos. Então nós vamos dar sequência ao IEEE 5G Summit Brasil. Ok. Dando sequência a essa sessão chamada Impacto do 5G na Sociedade, 5G Impact on Society. Bom, essa sessão, alguns palestrantes vão falar inglês, né? Então eu vou apresentar todos já em inglês, vou começar aqui falando em inglês. Então, queria convidar a participar aqui o Carlos Oliveira. Carlos is an EU delegation member in Brazil. He's the Minister Counselor for Information Society and Digital Marketing. He serves the European Commission since 2000 and had several positions related to the ICT area. Next presentation is Anastasios Gavras, our friend Tassos. Tassos has more than 25 years of professional experience in academic and industry research, and is the managing director at ERISCON, the leading organization for managed collaborative research and development in telecommunication in Europe. He has served as the coordinator of several research and innovation projects under the European framework programs, and has experience in standardization in SDOs such as OMG and ITUT. And then next, I would like to welcome Belkacem Mohush. He's a principal standards engineer at Samsung Research UK, has involved in several European research projects, and recently he has appointed as Innovation, Dissemination, and Standardization Manager of the 5G PPP project, 5G XCast, which focus on new point-to-point, multi-point techniques for 5G networks. And then, José Gontijo, the Director of the Department of Science, Technology, and Digital Innovation, and Deputy Secretary at the ICT Secretariat of the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communications. He occupied several positions in different MCTIC since 2009, and previously he was the Spectrum Engineering Management at Anatel. And last, Diana Call. Diana has more than 17 years of international experience in the telecommunication industry and in marketing business development positions. At Nokia for more than 10 years, she's currently the Director of Marketing and Communication for Latin America. So, thank you all for being here, and I'm pretty confident that we will have a very nice session right now. Thank you. Eu gostava de aproveitar o ensejo para dar umas palavras iniciais em português. Enfim, quando converso com alguns amigos e colegas brasileiros, eles às vezes põem sempre a pergunta sobre o que é mais difícil de compreender, se é o meu inglês ou o meu português. Mas, de qualquer modo, eu não queria deixar de, estando a viver em Brasília, sendo quase brasiliense desde há um ano, de mostrar o meu apreço por estar aqui assim, numa cidade que é, de certa forma, um símbolo de modernidade, uma janela aberta para o futuro. Isto, de alguma forma, tem um pouco a ver com aquilo que é o tema deste painel. É um painel em que nós estamos a falar sobre as oportunidades oferecidas pelo 5G, e entendemos o 5G não só como uma tecnologia, mas também como uma oportunidade para, de facto, integrar no nosso cotidiano todo um conjunto de mudanças que fazem parte daquilo que se convencionou chamar a transformação digital. Na minha qualidade de representante da União Europeia e membro, digamos, da Comissão Europeia, é para mim especialmente agradável poder estar aqui sim a falar um pouco sobre aquilo que tem sido o investimento e o empenho da União Europeia sobre todas as temáticas do 5G, porque o que estamos a falar é algo que transcende, por assim dizer, uma mera evolução tecnológica em que se vai passar a ter a possibilidade de transferir mais dados mais rapidamente, em que se vai ter a possibilidade de ter, por exemplo, uma conectividade mais generalizada, em que aquelas diferenças entre rede fixa, rede móvel, vão tender a esbater-se cada vez mais. O que de facto nos parece que é mais relevante neste processo de transformação
é de facto a possibilidade de utilizar estas capacidades técnicas que são oferecidas pela evolução tecnológica para oferecer novas possibilidades, novas oportunidades para que organizações, sejam empresas, seja mesmo no domínio público, muitos serviços de interesse geral, possam tornar-se mais eficazes e possam também funcionar de forma mais eficiente, tirando partido dos ganhos do processo de digitalização. Eu penso que é particularmente interessante falar aqui um pouco sobre aquilo que tem sido a postura da União Europeia em relação ao 5G. Um desses pilares dessa transformação tem sido a parceria público-privada 5G, que não se focaliza apenas na parte do desenvolvimento tecnológico, mas que dá também uma importância muito grande àquilo que é a passagem da tecnologia à realidade, ao cotidiano de todos os dias. Os chamados verticais, com a exploração daquilo que é a aplicação da tecnologia a domínios como a manufatura, a parte da mobilidade, a eficiência energética, também áreas, digamos, de interesse geral como a saúde, a educação e, no fundo, usar isto também como um ponto de partida para o desenvolvimento de novos conceitos que, no fundo, agregam esta noção de mobilidade, mas olhando numa perspectiva mais avançada. Só para citar, digamos, dois exemplos, toda a gente fala hoje sobre Smart Cities. Ora, Smart Cities tem, digamos, uma perspectiva integradora em que a disponibilidade do 5G é, de facto, um elemento catalisador extremamente importante. Outro domínio, por exemplo, que nós podemos falar, que tem a ver com a parte de mobilidade inteligente. Mobilidade inteligente, estamos a falar não só naquilo que é os transportes públicos, mas também estamos a falar em viaturas ou veículos autónomos. Há, por exemplo, neste momento, várias experiências que estão já a ser preparadas em vários países da União Europeia, precisamente utilizando tecnologia 5G para testes com viaturas autónomas. Isto é apenas para exemplificar que o grande valor acrescentado daquilo que nós estamos a falar em termos de 5G está naquilo que se vai poder fazer para dar substância àquilo que é a transformação digital, àquilo que é a digitalização da economia e, digamos, identificar novas fontes de valor acrescentado, novas fontes de receitas para redefinir aquilo que são os modelos de negócio tradicionais. Estes exemplos, no fundo, servem um pouco apenas para dar, digamos, esta primeira abordagem que vai ser seguramente desenvolvida com muito mais detalhe pelos outros oradores. Deixem-me só acrescentar mais umas palavras sobre aquilo que tem sido a iniciativa da União Europeia em torno do 5G. Partindo daquilo que foi, digamos, uma experiência que penso que toda a gente concordará em dizer que foi um exemplo de sucesso, que foi, digamos, a primeira geração de comunicações móveis, o GSM, a ideia que se colocou foi que era importante haver, por assim dizer, uma confluência daquilo que era o investimento público e o investimento privado nestas áreas. Investimento público, neste caso, a nível europeu, consubstancia-se na parceria público-privada, em que estamos a falar de um montante global que vamos estimar em cerca de 1 bilhão de euros em investimento público, mas que é mais do que 1 bilhão, porque o que nós temos que considerar também é, de facto, o acréscimo que provém daquilo que é o efeito de alavancagem do investimento privado. Investimento das operadoras, investimento dos produtores de equipamentos, investimento de um conjunto de atores que fazem parte, digamos, do núcleo base deste mercado. Mas cujo efeito nós estimamos, de acordo com as várias projeções que têm vindo a ser realizadas e que nós temos vindo a verificar até de relatórios de avaliação, em 3 a 5 vezes aquilo que é o investimento direto a nível público. A este valor, há ainda que adicionar
o efeito multiplicador que isto tem em todas as indústrias e todos os setores industriais que eu mencionei há pouco, os tais setores da manufatura, da mobilidade, incluindo, por exemplo, o setor automóvel. Hoje, 50% do custo de um automóvel é, na realidade, eletrónica embarcada. O efeito também em domínios, por exemplo, como a saúde, onde os efeitos da digitalização produzem um impacto em termos de eficiência económica enorme. E tudo isto vai significar que o 5G tem, de facto, um potencial transformador absolutamente notável. Agora, estamos a falar em algo que não tem um escopo exclusivamente europeu. É evidente que nós pensamos que, de facto, a União Europeia tem tido, digamos, uma estratégia bem consistente nestas matérias, mas há desenvolvimentos a terem lugar também noutras partes do mundo. E aquilo que nós pensamos foi que é muito importante haver, digamos, uma agenda comum para evitar que se crie, digamos, uma situação de grande fragmentação deste mercado, com uma competição improdutiva entre várias normas, várias abordagens tecnológicas que, no fundo, acabam por diminuir a eficiência global deste investimento. Daí que desde há vários anos que se têm vindo a desenvolver contactos com parceiros internacionais, com países como o Japão, a Coreia, também os Estados Unidos e, nomeadamente, também com o Brasil, no sentido de promover essa convergência. Convergência em termos de standards ou normas, convergência também em termos de abordagens à gestão do espectro, porque esse é um aspecto que é particularmente importante à medida que as necessidades de velocidade vão aumentando. E é por isso que o Brasil tem um papel muito importante porque é, digamos, um país com uma dimensão continental e com características específicas para funcionar quase como um laboratório daquilo que é o futuro. E o nosso empenho com o Brasil não tem a ver apenas com um empenho meramente baseado naquilo que são as declarações conjuntas, que são em si importantes porque assinalam já uma convergência estratégica, mas é também uma colaboração que tem a ver com pôr recursos próprios, pôr dinheiro, pôr financiamento em atividades conjuntas. Um exemplo é que, desde os últimos 5 anos, nós temos tido 5G como um dos aspectos prioritários naquilo que são as atividades de pesquisa e inovação comuns, mas, para além disso, também a assinatura, por exemplo, o ano passado, por ocasião do Mobile World Congress, de um memorando de cooperação entre a indústria brasileira desta área e os seus congêneres europeus. Isto é para, digamos, sinalizar que é, de facto, para nós extremamente importante poder estar aqui assim a desenvolver este seminário, estar aqui assim a promover esta colaboração entre atores da União Europeia, entre atores do Brasil, sendo que, de facto, felizmente, ao contrário daquilo que acontece noutras áreas, este é um domínio em que os atores da União Europeia, a nível industrial, continuam a ter um papel muito importante em termos globais, como se prova pelas análises daquilo que são as cotas de mercado. E alguma dessa tecnologia tem também uma mão brasileira, porque há empresas que têm, de facto, instalações e uma base industrial no Brasil muito significativa. O meu desejo para, digamos, todos os participantes neste importante evento que é o I3S 5G Summit é que isto seja, digamos, um marco que ajude, digamos, a progredir no sentido de criar um futuro cheio de modernidade, que abra, digamos, novas perspectivas para, em termos de melhoria da qualidade dos serviços, novas aplicações, novas fontes, digamos, de criação de riqueza que possam contribuir para o progresso social de todos os países que estão envolvidos. Apraz-me aqui assim recordar aquela frase que provavelmente é já muito conhecida, mas nem por isso deixa de ser verdade, que é: prever o futuro é muito difícil. Talvez a melhor forma seja mesmo juntar-nos todos para construir esse futuro. Dessa forma, temos menos probabilidades de nos enganarmos. A todos, uma sessão muito frutuosa e aos organizadores o meu agradecimento por me dar a oportunidade de dirigir estas palavras a todos os presentes. Muito obrigado.
I thank also very much Flavio de Oliveira, Professor Flavio de Oliveira and Professor Rui Guillar for giving me the opportunity to speak here. It was for me an opportunity to come again to Brazil and also facilitated by a collaboration that we have already. Carlos, before me, basically motivated more collaboration, but the fact that I am here is evidence that collaboration is actually happening, and actually very good collaboration, and on the context of 5G. I won't speak about our collaboration here. I will speak a bit more general about some of the motivations behind one of the many projects that you might have heard in the 5G PPP, that is a very large program in Europe with many topics that are being addressed in a complementary way, and sometimes people think not so coherent, but I think personally there is a lot of cohesion among the projects that currently are running. So the project that I will talk about later on is SelfNet, and you will understand why we actually started SelfNet from my introduction. Let me see here. Okay, a little bit about the background of my company. The company is called Eurescom, and Eurescom has been founded by telecom operators in Europe 28 years ago, 27 years ago. The purpose of that was collaboration among telecom operators in Europe. Although all of them compete in the market, there are still topics that they want to collaborate to find common, approaches, common agendas, common position against regulation or against industry, vendors, for example, or generally also what is the visions in the future for general evolution of the sector. Now, we have been working in this context since many years in a much more competitive environment that is today compared to the previous years, where much of the situation in Europe was dominated by the incumbent operators and basically by state-owned monopoly operators, which was kind of, if you like, easier. But I can guarantee you that today the situation is actually more or less the same on certain long-term topics. Okay, let's come to the 5G. Where do I point this? Okay. 5G is a new network, right? And I would like you to understand this. That is my personal perception here, that it is a critical infrastructure, right? We have been listening today to a number of presentations that have been discussing, this infrastructure in the context of virtually every single aspect of our lives, right? So this is a critical infrastructure, and it is in fact in the eve of becoming, the most critical infrastructure that mankind has actually built. And we need to think a little bit of the network as being ubiquitous like power and water, so it is always there, in fact, right? And the fact that it is always there could actually lead us to think a little bit or to compare this with Mark Weiser's vision of the disappearing computer. For those of you who have heard about this vision of Mark Weiser, compare this to the disappearing network, which means that we will actually understand that it is there when it is not working anymore, because then we have really a disruption of society and business. Now, 5G has been given a lot of different, definitions. Here is my definition. I would like to think 5G as a new network system concept. So it is not only, the radio. Of course, there is a new radio. There is a very high performance new radio, and we have heard a number of aspects of this this morning.
But there is also another aspect, which is virtualization. I heard just a little bit in the morning about this concept of virtualization, which means that we can actually very flexibly utilize and maximize the utilization of the resources at all levels. So starting from the radio access and the backhauling in the core, and also the data centers at the back end, everything will be virtualized, which gives especially the operators the opportunity to lower, in some sense, also their operational expenses by maximizing the utilization of all these resources. And then a third aspect of this 5G new network system concept is that this has already been discussed quite a few times, is the integration of the verticals. We see now here that the verticals are inherently in the value creation chain, and at least what's happening in Europe is that there is almost no discussion anymore around what are the features and the capabilities of the network without asking someone from these vertical sectors. And I mean, in Europe we have run an exercise a couple of years ago to identify, these requirements from the vertical sectors, which are these 5 that have been studied in more depth. But today we know that these are many, many more sectors actually that are affected. A very important sector that has been discussed also today is the agriculture. We, not only in Brazil here, but also in Europe, in many places, we have realized that coverage, in fact, in the fields is very, very poor, if sometimes even non-existent. And this is a problem, especially with applications in the smart agriculture and concepts like from farm to fork. So basically trying to cover the full value chain in this sector. And of course, there is another sector missing that is basically binding almost everything together, which is transport and logistics. Doesn't appear really here. Maybe it is hidden a little bit behind automotive and mobility, but really, if you read the white papers that are available and they have been published by the 5G Infrastructure Association, they are not really addressed. Another important thing is here that we see that this 5G verticals, they really think from the business point of view. So there is a business drive behind. I'm not sure why this jumped, but you have seen that. Professor Rui Aguiar had this also in his slides. I won't go over them, but it's just to illustrate that there is a wide diversity of requirements in very different directions of all these sectors. And again, noting that these are only a subset of all the sectors that will be affected or are being already affected today by the introduction of new technologies in the network as we speak in 5G. I give you at the top right, you will see the link where you can download the original white papers or roadmaps or vision papers that have been developed with much more details about these spider diagrams. Okay. So from an impact point of view, I would also like to think that we should understand 5G as a general purpose technology. I don't know if you're familiar with the notion, but this means that it is a technology that basically affects entire economies. It affects, it alters all pre-existing and all pre-existing economic and social structures. This is why we also need to always, introducing this technology, to always keep in mind that we are affecting, people's lives and the society. And it is kind of essential here to also take a kind of a multidisciplinary approach to this change that is introduced here. Now, the operators here will be basically the ones that ultimately will be responsible to operate this and to ensure the continuity of operation of this network under all conditions, right? We have said in the beginning, there is this critical infrastructure aspect of this network, so we cannot afford really that the network is down. So how do we now keep the network up at all times?
That's a very tricky question. I mean, we have been doing this in the current networks, and we do see that occasionally here and there we have problems, performance degradation, problems of outages because of, I don't know, natural catastrophes or attacks, security attacks. And the question is here, how could we actually achieve that? Now, we are now in the phase where infrastructures or test and experimentation infrastructures have been built or are in the process of being built. And this is, by the way, one of the activities that we have together with Flavio to actually start to experiment on these infrastructures to see what is actually possible and where we can perhaps improve things or take alternative approaches or confirm the expectations. Now here, the SelfNet that I will present is one of the possible solutions, perhaps, that will keep the network operations sustainable under a number of severe network impairment conditions. Of course, we will not claim that we cover everything, but we have a number of use cases there where we, at least today, demonstrate that we can keep network operations running under intentional or unintentional misconfiguration, catastrophic events, and peak high demand. Okay, so the architecture is probably something not, no, okay. Motivation for the project, of course, that is relatively standard information, I think, for every endeavor that we are doing there. We try, obviously, here also to improve the quality of experience and the quality of service. That is part of the objective of any management system. For the users of that system, obviously the operators, we have the requirements to lower the operational expenses through automation and autonomicity, and to lower also the total cost of ownership, which means also the CapEx. And finally, to shorten the duration of new service setup. Now, some of you may have heard about all these KPIs, the technical KPIs that we have defined, at least in the 5G PPP, like 1,000 times more capacity and so on. One of the KPIs is, in fact, how fast can we set up a new service. Now, in this particular case, SelfNet has demonstrated that we, from a totally empty set of nodes, we can deploy everything up to a running service in less than 90 minutes. And I think this is a very good achievement, a very excellent achievement, in fact, because the ambition was to go down from 90 days down to 90 minutes, but we have achieved below 90 minutes, basically, with the first try. Okay, so, I mean, the architecture I will skip. The only thing here to note is that the whole functionality is concentrating in the autonomic layer, in the SON autonomic layer, with monitoring functionality, with analyzer, aggregator functionality. It's a little bit slow. Then the core, the autonomic management, which makes sure that everything through machine learning and artificial intelligence runs autonomously. Then an orchestrator that will implement the decision of the autonomic engine in the system. So going through these three use cases, they have been, in fact, selected carefully in order to be able also, through combinations of these use cases, to create also more complex stuff. Now, in the case of self-protection, we have the case where we have basically a running system. We have on the internet, we have the radio access here, and at some point in time, there is an attacker that introduces malicious software on the devices of the user and has somewhere on the internet a command and control server, basically turning the device of the user into excuse me? There, okay, sorry. Right, so in order now to react on that situation,
the system starts now deciding why and what to do to mitigate this situation. All this happens actually automatically in the system, in the autonomic layer, and eventually a deep packet inspection will be deployed, okay? And this will take some more statistics, some more monitoring data, and after some decisions will be taken, the virtual honeynet will be deployed to redirect the traffic into this virtual honeynet so that the services at the RAN layer will be recovered. So that was the first case. So then we have the self-healing phase, use case, which is basically a different scenario, meaning that somewhere in the network there is a very large, failure. Either a node has failed or a link has failed, and the system, in fact, works basically similarly. There is traffic going on the internet, and something basically starts to work in the core network. For example, the firewall is out, right? Then the system, in fact, starts again to decide why this happened and decide what to do to mitigate this situation. And eventually it will deploy certain additional resource monitoring functions to again start to mitigate this situation. Now, all of that is possible through this virtualization I mentioned earlier, which allows us to very flexibly react on certain conditions in the network and deploy on demand and upon the decisions that they've taken in the autonomic layer to react to mitigate this problem. Okay. And finally, self-optimization, which is a case where we have a performance degradation due to peak demand. And here we have a process which is very similar again. In that case, we have just high demand, for example, of 4K videos running from the servers to the radio access network. And at some point in time, there is just too little capacity to carry the whole traffic. So here, again, a process will be triggered, which will again analyze the situation and will then deploy. Run a bit faster here. So again, decide why, decide what, and then a component will be deployed in the core network, which then make sure that there is a packet, reducing the packet, dropping packets in a controlled way so that the quality of experience of the users is not greatly affected. In some cases, and we have shown also in demonstration, this is basically not even noticeable to the user. Good. So I think I will stop here. I mean, you can imagine that from the combination of these use cases, you can exploit much more complex use cases. In fact, there is a very interesting case where you have a performance degradation in a network, but you can actually not tell, is it an attack or is it peak demand? Now, we have already shown that in the autonomic layer, the system is able to determine by deploying certain probes to monitor the status of the network so that it autonomously basically decides what will be the reaction basically on the performance degradation of the network and to take the right actions to restore the working network, basically. Okay, thank you. So, good afternoon, everybody. So my name is Belkacem Mouhouch. I work for Samsung Electronics in London, and actually, I'm speaking in English because, Tassos Portuguese is almost inexistent. Mine is 300% better than his. I know bom dias, I know obrigado, and I know adios. So this makes me 300 times better than him.
Actually, I visited three cities, Rio de Janeiro, Sao Paulo, and Brasilia. I'm picking up one word per city. So once I have traveled all Brazil, maybe I will be fluent in Brazil. Anyway, it's a pleasure to be here. So I will talk about one use case in 5G, which is the broadcast, and I will explain why this is maybe the most useful to the citizens in terms of how much service we produce. Okay. So you have seen this before. 5G started as a vision with a certain number of KPIs, data rate, mobility, density of connection, latency, and spectrum efficiency. So a lot of research and standardization is going on in order to meet these requirements. So this is how the 5G vision started. It's called the IMT 2020 vision. And you have this famous pyramid in which you have 3 extreme cases: enhanced eMBB, ultra reliable communication, and massive machine type communication. And then, depending on the use case, the use case is located somewhere in the middle of this triangle. And for each use case, actually what you could do in this spider diagram, what you could do is that you could draw a spider diagram of how much throughput you would like for this use case, what is the latency that you would like to support, how much network efficiency, how many connections you need to support, and this is how you build this spider diagram. And depending on the use case, you have a different spider diagram. So you have, from one extreme, you have eMBB, which is enhanced broadband, many gigabits of throughput per second. And then on the other side, there's a project I'm working on that I will explain later, and that is related to point-to-multipoint transmissions. So point-to-multipoint transmission, historically, the first means of communication or entertainment and information to the citizens was broadcast. First as radio and then as television. So even today, depending on the country, linear TV is still being used, especially by senior people. So I will discuss at least 3 use cases and show why broadcast or point-to-multipoint is relevant in this case. So, for example, when it comes to linear TV or media in general, if you look at this picture here, you see that we used to watch TV in a group, and today, even to find the picture with 2 kids, I had to search. Usually, everybody is using his phone alone. So, but the take-home message that I want to say here is that these children on the upper picture, who are now maybe 60 or 70 years old, they are still using linear TV. If you look at the statistics, seniors, above 60 years old, they are still using linear TV as the best means to get informed and to get entertained. So in this case, broadcast is the best efficient way to transmit linear TV or media and entertainment. But what happens is that linear TV is losing linear TV in the sense of terrestrial is losing spectrum. We call this the digital dividend, and in the near future it will have to be replaced by something else if we want to enable the seniors to still be able to access TV. The other thing in which point-to-multipoint is very useful is a public warning system. In public warning system, actually the best way to transmit a tsunami warning or earthquake warning is broadcast. And the same thing in case of, for example, a missing child.
the best way to do it is to transmit a broadcast signal to all the users in the network. And I would say even to users not in the network, because the problem with point-to-point is that you have to be attached to the network in order to be able to access the network. So if the network is not aware of your presence, it cannot address you. But in the case of broadcast, the signal is transmitted to all users or to whoever is inside the cell, even if he's not attached to the network. Okay? So this is the second. And the third is IoT. So, we have had some presentations this morning. IoT is driving the next phase of growth. And the reason is simple, because the previous phase of growth was using mobile phones or SIM cards for users. And you have only 7 billion people to whom you can sell mobile phones. And once you have reached a saturated state of the market, you cannot do more unless you start getting 10 children per person and wait for 20 years before they can buy phones. So there is a limit to the growth. But when it comes to IoT, the growth is exponential. The number, if you look at the statistics of the number of connected devices, there's no limit. I mean, any device, any meter, gas or electricity meter, any health or any thing that is producing some results or some measurements can be connected to internet. And it is estimated that by 2020 we will reach 30 billion. And in 2010, we had almost as many IoT devices as telephones, so around maybe 5 or 6 billion. And then around 2012, the trend inversed, and we started having more connected devices than mobile phones. And there's no going back now. Now we are going to have much more devices. So in case of IoT, there's something very important called software updates. The same thing that you do for your phone. An IoT is supposed to be used for IoT device to live for maybe 10 years. At least the battery requirement is 10 years. And during this time, you will need to update your software. And the best way to do software update is by broadcast. Because imagine you have billions of devices with a very high density, 10 to the power maybe 6 or 7 in 1 kilometer square. And then if you wanted to update the software of each one individually and to transmit this and to update it, I mean, it takes ages before you can do that. So the best way to do it is using broadcast, especially by night, for example, when the network is not being used. If you use your network in a broadcast fashion to transmit the software update, then it can be done very efficiently. So broadcast before 5G in 3GPP, it's called MBMS, and it has been part of 3GPP since release 6 maybe, even before LTE. And then there have been some improvements throughout the releases. And the last one is release 14 with something called ENTV, Enhanced TV, and SCPTM, Single Cell Point-to-Multipoint. The main drawback of all these, my glasses, okay, 10, okay. The main drawback of all these is that actually we have always treated broadcast as an add-on feature to the network. So we design the network and then we say, oh, maybe we could support broadcast, and then we try to tweak the system in order to support broadcast. But in 5G, we are taking a different approach. We are trying to use broadcast from the beginning as like a founding feature of 5G. So you have already seen this. This is the work of 3GPP and the research as well, phase 1 and phase 2. I will explain later this kind of research. You can see here that we have many trials prepared for Summer Olympics. And hopefully by then,
we will have a release of 5G. Actually, we already have a first release of 5G that was frozen last December, and 3GPP is working on another release that will be maybe frozen on next December as well, which is still release 15. And then release 16 work items are being discussed, and broadcast may be one of them actually. Okay, so as I said, broadcast is a very powerful technique in order to address a large number of users. And broadcast has a tendency to lag behind EMBB in research, because first we try to see how much throughput we can get, and we go to the large numbers in order to impress, and then we start saying, oh, maybe we can take a different approach in order to address more users in an efficient manner, and then we do some research and we standardize broadcast as well. So currently there is an initiative in 3GPP that will be discussed next June, next month, in the plenary meeting in 3GPP in La Jolla near San Diego. And this will be the time where the work items of release 16 will be decided, and hopefully broadcast will be one of them. So this is the only technical slide that I will present. Okay, so just to, we have done some simulations in order to study the performance of different techniques here. And actually what you can see is that 5G is better than LTE, which we would expect. But the thing is, the good thing or the interesting thing is that ATSC 3.0, which is a broadcast system of terrestrial TV that was developed between 2013 and 2014-15 in the US, is still the best physical layer system out there. So this is maybe we can discuss later if you are interested, but this is because I'm a physical layer guy, so for me this is something very interesting. So the thing is, up to today, the best physical layer is the ATSC 3.0, which is a broadcast system. So this means that broadcast is not always lagging behind in terms of research. Okay, now I switch to the research part. So I act as a new innovation manager of a 5G XCAS project. So I am the dissemination leader of this, and this project pays for my trip and for my Portuguese lessons as well. So I have to tell you a little bit about it. So our project 5G XCAS is part of Horizon 2020 research, and this is an initiative of the European Commission in order to have research. I don't remember the exact number of billions that were given to this research, but it's a large amount. And it goes into 3 stages, as it was explained this morning. And these are examples of the phase 2. We are in the middle of phase 2 now, and these are examples of the European projects. We have with very interesting names. So 5G Essence, 5G Car, 5G City, and so on. And the interesting thing about this program, Horizon 2020 program, is that it's not only for Europe. There are some research agreements with different countries, like Brazil, for example, or Taiwan. And for Brazil, there is one project that is interesting, actually. And you imagine what is the name of this project? It's football. So yeah, so actually you have to come up with an acronym that means football, and the acronym they came up with is Federated Union of Telecommunication Research Facilities for EU Brazil Open Laboratory. And if you take randomly some letters, you will come up with football. And the funny thing is, until recently, I was in the idea that it shouldn't spell like this, football. It should spell F-O-O-T. But it happens that in Portuguese or in Brazilian, this is how you spell it. So it's very good. And I have visited the stand of this project, and I can tell you they are more innovative in their technical work than in finding the name of the
the project. So yeah, it doesn't take a lot of innovation to come up with football for a Brazilian project anyway. But they are doing better in terms of technical work. Okay, now I come to my project. My project is called the 5G XCast. You can Google it and you can see all the results if you want. So we have, it's a broadcast focused project for phase 2 5GPP Horizon 2020 program. So the title is Broadcast and Multicast Communication Enablers for the 5th Generation Wireless System. We have many use cases that we are addressing, like media and entertainment, automotive, IoT, public warning system. And what we try to do is to design an air interface, a very efficient one, and as well as a converged core network, addressing many networks together in a convergent manner. So we have a proof of concept based on object-based broadcasting, hybrid broadcasting, and public warning. And we have 3 test beds, one in Surrey in the UK, one in Munich in Germany, and one in Turku in Finland. You can go to the website and check these test beds. And we are preparing a demo for the European Championship that will take place this summer. So this is the consortium. We have 18 partners from 9 countries. And we have 2 broadcasters, 5 telecom operators, 8 SMEs, and 3 universities. And you can go to the website, as I said, it's 5gxcast.eu, and you can follow us on Twitter, and we have some good videos if you want to watch them. We have a YouTube channel, so if you go to our YouTube channel, yeah, I encourage you to go to the videos, and we are desperately looking for more views. So please watch the videos many times. Okay. So this is from my side. Thank you for your attention. Boa tarde a todos. I excuse my friends from Europe. I will speak in Portuguese. Boa tarde a todos. Acho que é um dia bem rico que está acontecendo aqui, um diálogo bastante aberto. A abordagem que eu vou colocar é apresentar um pouco o que a gente tem feito no Brasil, de uma maneira bem sucinta. Até porque eu acho que a parte de debate vai ser mais enriquecedora, e colocar um pouco da nossa visão do impacto na sociedade que o 5G pode trazer. Bom, vou ficar de lado aqui porque a televisão não está aqui. Então, hoje o nosso ecossistema de 5G no Brasil, ele tem 4 principais atores, né? Ele tem o Ministério, tratando das políticas digitais, tem a Estratégia para a Transformação Digital, que é o e-Digital, tem o Plano Nacional de Internet das Coisas, as políticas de telecomunicações, políticas para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a própria lei de informática que fomenta o investimento em pesquisa e o investimento industrial no país. Temos a Anatel, nosso órgão regulador, atuando na parte de regulação das telecomunicações, e no caso do 5G, a parte de espectro, recursos escassos, serviços de telecom e a competição nesse setor são fundamentais, e aí a Anatel tem feito um trabalho excelente nos últimos anos, e acredito que tem se preparado com bastante antecedência para isso. O Nilo está ali, o pessoal do espectro está ali também, então acho que a forma como tem sido feita, coordenada entre o Ministério e a Anatel nos últimos anos, tem dado bastante fruto. Tem a sociedade civil, que vai ser o usuário dessa economia digital, né, demandando novos serviços que muitas vezes elas nem têm conhecimento que existem ainda, e buscando sempre a melhoria na qualidade de vida. E tem a iniciativa 5G Brasil, 5G Project, que ele busca pensar trials, propor padronização, harmonização e uma concertação do setor privado, onde você tem as operadoras, as indústrias que estão instaladas no Brasil e os centros de pesquisa de relevância que têm atuado nesse segmento. E todos esses atores buscam interagir dentro das suas competências, de modo que a gente possa propor, não só dentro do Brasil, de forma que a gente não fique atrás do mundo nas proposições e na implementação do 5G, mas que a gente também possa influenciar os padrões internacionais. Uma pequena visão, né, a evolução das comunicações móveis. Então, no 1G, digamos assim, né, que era voz e mobilidade, né, aquela coisa que me encontra em qualquer lugar para falar comigo.
No 2G começou a vir o SMS, um pouco de business data, né? No 3G começou a parte de fotos, imagens, redes sociais. No 4G, a parte de multimídia, streaming, video on demand, a parte de home automation, você usar o seu celular para gerenciar questões na sua casa. E no 5G, o que vai ser? Claro que ele vai absorver tudo que já existe, mas você tem um mundo da internet das coisas, você tem um mundo dos dispositivos conectados. E quando você vê nas características que o IMT 2020 colocou para o 5G, você tem throughput altíssimo, você tem latência baixíssima, alta resiliência, robustez, e você tem massive users numa mesma célula. Então, você tem que ter uma quantidade de parâmetros para serem atendidos para ser considerado 5G. Várias iniciativas do mundo têm alegado que estão fazendo o seu 5G e coisas do tipo, e a gente entende. Tem questões comerciais, questões promocionais, mas, no fim do dia, o 5G, de fato, não há em lugar nenhum implementado ainda. Existem, assim, uma pessoa testou a latência, outra pessoa testou o throughput, outra pessoa testou o massive users, mas não teve nenhum lugar que colocou tudo isso ao mesmo tempo. E considerando esses requerimentos, a gente tem algumas aplicações técnicas que podem surgir a partir do atendimento desses requisitos. Você tem imersivo, onde você tem realidade aumentada, realidade virtual, realidade misturada. Você tem streaming massivo de conteúdo, como bem disse o nosso amigo aqui, de broadcast de conteúdo. Você tem a onipresença das comunicações e das coisas, onde a internet das coisas vai estar em tudo, e numa velocidade muito mais rápida do que a gente consegue imaginar. Se você parar para pensar a velocidade com que o smartphone e o celular cresceu, a parte de internet das coisas, de dispositivos conectados, vai crescer muito mais rápido. A parte de autônomo, onde você tem serviços de transporte inteligentes, drones, robôs, principalmente na parte industrial, em locais mais controlados, num aeroporto onde você consegue pegar aqueles veículos que circulam dentro de um aeroporto, colocar eles de maneira inteligente, já tem casos reais do mundo sendo implementados com isso. E serviços públicos, como monitoramento de desastres, segurança pública e serviços de emergência. Isso são apenas alguns dos exemplos que podem surgir. Óbvio que todas essas aplicações, elas surgem de um ideal onde nós olhamos para trás e imaginamos como o que está atrás pode usufruir da tecnologia que está por vir. Mas o que acontece no mundo do 5G, onde todo esse potencial é colocado, coisas que jamais imaginamos vão começar a surgir, principalmente de empresas inovadoras, de startups. Quando a gente olha esse desenho aqui, ele atende muito bem business driven, né, orientado ao negócio, para os grandes centros urbanos, onde está o filé do faturamento das empresas. Mas a gente precisa também endereçar aonde há aquele gargalo de conectividade em nível global. Muito se fala que o 5G não vai resolver isso. Fala-se que o 4G vai resolver, que o 3G vai resolver. Até hoje não resolveu. Né? Por questões técnicas, por questões do quanto vai ser o retorno sobre o investimento que foi feito. Então, é preciso que, olhando para os espaços que existem, não só no Brasil, nos Estados Unidos, eu estive lá semana passada, eles têm o mesmo problema ali no meio dos Estados Unidos. Na Europa tem também a mesma situação, na Ásia a mesma situação, na África nem se fala. Onde diversas regiões, com as tecnologias atuais, olhando apenas para o mercado filé, o mercado que dá o revenue para eles, não vai atender. E se a gente não endereçar isso agora, quando for 2025, quando o 5G estiver completamente implementado, a metade dos domicílios que ainda tiver sem conectividade também não vai ter. Então não vai ter nada de smart home, nada de smart city, vai ter nada de smart nada. Porque nem internet mínima para ele ver um YouTube 4K ou um Netflix 4K, que já está surgindo aí e a demanda cada vez é maior, ele vai conseguir fazer. É preciso endereçar isso, esse é algo que a gente tem feito nos fóruns internacionais. Inclusive, dentro do IMT 2020, dentro dos grupos da UIT e do 3GPP, já foi colocado esse tópico, mas como ele é drivado pelo comercial, ainda não foi, como é que se diz? Não pegaram no chifre do touro para trabalhar com força nisso, digamos assim. E é algo que a gente tem atuado bastante para que os atores que estão envolvidos nisso realmente participem e pensem em soluções. E tem tudo quanto é tipo de solução, desde a modulação, desde o uso eficiente do espectro, desde a alocação dinâmica do espectro. Existem técnicas que já estão aí dominadas, mas que precisam ser implementadas de uma maneira racional. Isso que a gente tem defendido. E considerando isso,
Isso é apenas o começo. Tudo isso que foi falado aqui é só o começo, só o futuro. A gente só está vendo a ponta do iceberg. A grande revolução que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos são soluções que nós nem imaginamos. Tem a tal da medicina tátil, usando a internet tátil, onde o médico começa a trabalhar com realidade misturada num paciente que está a 500, 300 quilômetros dele. Tem tantas aplicações que vão trazer para a sociedade e novas fontes de faturamento, que o potencial que a conectividade, que hoje no campo, nas áreas menos densas, talvez o retorno sobre o investimento não seja relevante, com essas novas tecnologias, novos serviços poderão ser prestados. E aí eu faço aquele mesmo alerta que eu fiz há uns 2 anos atrás na Futuricom. Não esperem um novo WhatsApp surgir. Se desafiem e proponham soluções para que possamos ganhar o mercado e possamos usufruir da melhor forma possível o que a tecnologia já está colocando para nós. Óbvio que tem barreiras regulatórias, óbvio que tem barreiras não só regulatórias do setor de telecomunicações, barreiras da parte de saúde, da parte de agricultura, que precisam ser endereçadas, mas apenas se trabalharmos de maneira conjunta, isso vai acontecer. E isso é o que tem sido feito dentro do 5G Project e dentro desses grupos de trabalho que estão acontecendo. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu vou melhorando o português, né? Mas eu não vou chegar no Gontijo, porque já é nativo, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou representante da Nokia, né? Eu sou colombiana, mas também sou brasileira, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Falando um pouco sobre, e até aproveitando para recapitular um pouco sobre os benefícios do 5G e fazendo um pouco de futurologia também. Eu vou apresentar alguns exemplos possíveis que a gente vê, né, como possíveis aplicações e usos do 5G. Bem, falamos muito sobre 5G do ponto de vista tecnológico, mas o 5G ele é muito mais que uma tecnologia. Ele é uma plataforma de inovação de novos serviços. São 3 grandes pilares, né, que permitem essa inovação. Um é a comunicação máquina-máquina, né, machine to machine. O outro é a grande capacidade de conectar aplicações críticas, que a gente chama, não? Que são baixa latência com uma reliability, uma confiabilidade muito alta, né? E aí entram aqueles serviços como serviços de emergência, ou carro conectado, ou então também fábricas, né? Indústria 4.0. E o óbvio, né? Que é a alta conectividade móvel, né? Do 5G. E quando a gente pensa essa possibilidade de inovação, surgem o que a gente considera como aplicações possíveis do 5G. A gente via um pouco ali, né, quando apresentavam aqueles spiders, né? Como é uma área de inovação, a gente olha para as aplicações possíveis do 5G versus os diferentes setores ou verticais que se poderiam beneficiar, porque tem um desafio específico que poderia ser aproveitado, né, com uma aplicação 5G. Eu vou dar alguns exemplos, mas, como bem colocavam meus colegas de painel, é inovação. Então, qualquer possibilidade, ela existe e poderia ser implementada, né? Por exemplo, você pode pensar em aplicações táteis, né, que são as aplicações futurísticas, né, de medicina, né, remota, né, ou gerenciar uma fábrica, um robô, uma aplicação muito precisa, né, de forma remota, ou internet tátil. Aplicações de augmented reality ou virtual reality, né, robôs, drones, né, todas essas possibilidades existem. E existe um cruzamento com os segmentos verticais, né. Esses segmentos, eu escolhi alguns exemplos, porque são muitos, né? Eu escolhi o exemplo de saúde, né? Que é o healthcare aqui, né? Que se beneficiaria de muitos dessas possíveis aplicações 5G. Manufatura ou indústria, né? 4.0. E algumas aplicações também industriais. Consideraria a agricultura como uma aplicação também, de alguma forma, uma mistura de logística com manufatura, digamos assim.
Um exemplo, e isso pode parecer um pouco futurista, né? Mas é um exemplo interessante porque existe um desafio. Quase todos nós, né, temos parentes idosos ou pais idosos. Eu, particularmente, meus pais já estão chegando entre os 80 e os 90 anos. Mas eles são independentes, têm boa saúde. Poderia ter uma aplicação de um cloud robot, né, ou um robô para uma aplicação de casa para acompanhamento de idosos. Qual a diferença com a internet hoje, né? Que um robô poderia ter uma interação em tempo real, poderia estar conectado a um servidor em cloud perto de casa, né, que o 5G permitiria isso, então teria um custo baixo, né, o robô não teria que ter toda a inteligência dentro do robô, mas seria só uma extensão dessa inteligência dentro de casa, né? E teria inúmeros benefícios de cuidado, de medicação, enfim, é um exemplo. Como eu falei, pode parecer futurista, mas é possível, né? O outro exemplo é a indústria 4.0. Nós estamos com vários pilotos nas nossas próprias fábricas da Nokia, testando formas possíveis do 5G. Um deles, que eu acho muito interessante, né, é a correção em tempo real do processo de manufatura. Então, tem a linha de produção, e tem a montagem, né, de peças, né, de forma dinâmica, e tem um sistema de Video Analytics que está conectado a um sistema de inteligência artificial, né, Artificial Intelligence, em que ele detecta que teve um erro nesse momento, nesse produto que foi montado, né, fisicamente. Então, imediatamente se detecta esse erro, se corrige na hora. E com isso você ganha produtividade, ganha eficiência, muita eficiência na linha de montar. Você perde muito dinheiro nisso, né? Essas fábricas perdem dinheiro na linha de montagem, na correção. Isso poderia ser um ganho de produtividade muito grande. Inclusive, no nosso centro de pesquisa, no Bell Labs, nós estamos fazendo análise de predição de quanto aumentará a produtividade implementando soluções de indústria 4.0, né? E é um ganho enorme em muitos aspectos. Outro exemplo interessante e que aplica muito bem para o Brasil é a agricultura de precisão. Aqui é uma combinação de cobertura, sensores e gestão remota, né, em tempo real. Pensem em qualquer exemplo hoje de sistemas de irrigação, em que a irrigação ela é feita não necessariamente sabendo o que precisa esse cultivo no momento. Então, se você tem sensores de umidade, de temperatura, de calor, etc., e você tem um sistema de gestão automatizada, você consegue, primeiro, cuidar melhor do cultivo, da safra, né? E diminuir os custos, diminuir a ineficiência, né? Então, é uma aplicação totalmente possível. Poderia ser feito com a rede LTE hoje e com combinação da IoT, mas combinando com 5G, combinando com gestão em tempo real, seria muito mais eficiente e muito mais produtivo. Quando você pensa em todos esses aspectos que eu mencionei agora, realmente estamos tocando as metas de sustentabilidade da ONU, né, que são muitas, mas algumas delas têm a ver com as questões muito importantes como a saúde e o bem-estar da humanidade, inovação, educação, acesso à educação e à qualidade, e ter cidades inteligentes e comunidades inteligentes. Então, tudo isso combinado, né, em uma política das diferentes sectores, né, que se beneficiam da tecnologia, né, seria um grande benefício para a sociedade, né. Bom, é isso que eu queria comentar com vocês.
tem mais um aspecto que sempre me pergunta, quando 5G? Quanto 5G no Brasil? Quando 5G? Não tenho uma bola mágica para falar isso, mas pergunta para todos, né? Sempre. Existe o caminho óbvio, né? E o caminho incerto, né? Aquele impredecível, né? O óbvio tem a ver com a capacidade lógica da demanda de redes, né? Em grandes cidades, ou seja, chegará um momento em que a gente vai precisar efetivamente de mais capacidade em algumas cidades e mais banda, e o 4.5 não vai permitir, a gente vai precisar da banda com 5G. Esse é o caminho óbvio, que a gente consegue predecir aplicando modelos de capacidade e tal. E o caminho impredecível, o incerto, né, é quando esses segmentos comecem a adoptar essas soluções, essas aplicações que são aplicações para 5G. Então, pode vir da indústria, pode vir da agricultura, pode vir da saúde, não sei, né? Mas no momento que os setores têm um desafio, uma indústria específica e quer aplicar uma solução específica, ali vamos precisar do 5G também. Então, é isso. Muito obrigada. Francis, I do got a question for you. One of your slides showed that the range of any kind of applications, health, transportation, everything, is an issue, right? The coverage. So when you look all the work that is doing worldwide, no one is working hard on the coverage on long-range issues, only in massive type users or throughput or latency, not coverage. When you look to that, is the solution is put a lot of base station, much more, 5 times more, or think in a way to do combination between low frequency with high frequency and some kind of thing like that? Okay. I'm not sure I understood exactly the point of the question, but maybe the point is cost, right? What do we have the satellites for? No. Yes, I think it is one very important element that we have been a bit underestimating so far, or ignoring, in fact, so far. And we have also in some other activities already experienced and also showed that integration and convergence with satellite networks is possible and feasible, and in fact at a reasonable cost, which would allow us, in fact, to have a global coverage covering, at least if the demands are not very, very high. For example, like latency things over satellite are a bit tricky. And also sometimes the extreme, the enhanced mobile broadband might also not be possible for a large amount of devices. But I mean, in very remote areas, the density of the users will be rather low anyway, right? So I think this is an element that we should explore much more than we do today, and could be a very important aspect for reducing the cost of the services. Eu, se calhar, falo numa língua estrangeira de qualquer forma, mas eu posso fazer isto em inglês e em português para dar um pouco de descanso àqueles homens que estão lá atrás e que têm, aparentemente, feito um bom trabalho. So, in English, first, and then I will say it in Portuguese again, 5G will be a technology for rich countries, or in countries like Brazil, for places where people have money. 5G has the danger of increasing the inequality on the economies and on society. Em português, há um perigo real de que, dado o custo e a capacidade e o potencial que a tecnologia 5G possa ter, as desigualdades entre países e dentro de países, a desigualdade entre regiões, possam ser efetivamente aumentadas. A pergunta é como é que evitamos isso? So the question is, how can we avoid that?
Concordo plenamente. Essa tem sido uma das grandes abordagens que a gente tem tentado tratar. Para os grandes centros, para os lugares ricos, países ou regiões entre países, lugares ricos, o 5G vai acontecer, vai funcionar, vão ganhar dinheiro, a gente vai ter a internet tátil, vamos ter as aplicações que a gente idealiza que vão acontecer. Quando a gente vai olhando para o caso do Brasil, que é onde a gente conhece mais, mas ele é replicável no mundo inteiro. Já conversei com pessoas de ministérios equivalentes ao nosso em vários países do mundo. Para fronteira digital, digamos assim, não necessariamente é low density. O low density aí, por exemplo, aqui em Brasília você tem o Lago Norte. Essa parte aqui, no meio do lago, cheio de casas. Até pouco tempo atrás, até hoje, você não tem todas as operadoras de banda larga fixa atuando ali, por exemplo. Porque é pouco denso. Apesar do poder aquisitivo ser altíssimo, não vale a pena a infraestrutura que ele vai ter que fazer até a ponta do lago, porque lá é uma península. Tem que dar a volta, chegar até aquele, é longe. Então, acaba que você tem uma fronteira digital, não por questão de densidade econômica, mas de densidade física de pessoas morando naquela região. E satélite ali, choveu no Brasil, Anastácio, choveu no Brasil, a gente tem o sinal cai, não adianta. Imagina, você está no meio de um jogo desse, seu filho está jogando World of Warcraft e de repente chove. Ele vai ficar louco, ele vai te xingar, vai brigar com você, porque ele vai querer um Fiber to the Home, ou um 5G, um Fiber in the Sky, algo do tipo. Então, é preciso pensar em maneiras, do ponto de vista de engenharia, técnicas, para a gente usar isso, ter uma banda muito maior, para que, se acontecer alguma coisa, ele tenha robustez suficiente para ter um throughput necessário que a gente deseja. Então, por exemplo, o uso eficiente do espectro, que é um recurso super escasso, é algo que a gente pode pensar. Nos grandes centros, talvez isso não faça sentido, porque já está bastante poluído, mas quando você vai para essa fronteira digital, e aí eu falo de todos os serviços, falo de operadora, falo de radiodifusor, falo de todos os serviços, a densidade de uso do espectro é muito mais baixa. Se a gente pensasse no uso dinâmico do espectro nessas regiões, só que aí isso precisa ser colocado num padrão global, não pode ser uma solução jabuticaba de alguma região, alguma coisa muito específica de um local, tem que ser um padrão global, talvez esse seja o caminho. Lógico que as primeiras releases dos padrões, ela vai endereçar onde está o dinheiro. Mas isso não significa que as releases seguintes sigam o mesmo caminho, desde que exista um pacto global para que isso aconteça. Isso é algo que a gente tem conversado, temos falado com a indústria, com as operadoras, para que isso aconteça. I cannot do in Portuguese anyway. Yeah, so this is a very interesting topic, and I would recommend a book called The 5G Myth, written by a gentleman called William Webb. And I don't agree with everything, but what he say actually is, well, his main point is Ferrari is very good, but we will never be able to drive Ferraris, all of us, because of cost. And he thinks that 5G is the same thing. And I don't agree with this because, for two reasons at least. The first thing is that there is a level of flexibility in 5G that is not present in the previous releases. And I think that in the future, you will not have all the features of 5G. If it's very expensive, you may have some part of the features and pay less than have all the features and you know, the full package. This is one item. The second item is once something is being implemented on a large scale, the price will go down. Somehow, I'm sure that the gentleman who created, I don't know, who invented the airplane has never thought that at a certain time everybody will be using the airplane. I mean, I paid 200 reais to come from Sao Paulo. I mean, this is nothing. I mean, when you look at the cost of the airplane, yeah, the price is very low. So I think that the first releases will be, I mean, the first implementation deployment will be expensive, but I'm sure that in 5-10 years' time, we will see prices drop and we will see that 5G will be as democratic as 3G or 4G now. Could I answer both to Rui and to José?
I think I'll start from yours because yours is a bit easier. I think you touched upon network neutrality, right? So we need to find also the proper balance between what is high priority and what is low priority in order to make sure that certain vital services remain under all conditions basically in operation. Now, of course, we are not there yet, but this is, I think, the approach that we should take. Now, to Rui, I think we can learn a little bit from history of mobile communications, right? Because even if in the early days of GSM, the devices and the services were extremely expensive, there was a certain part of the population that was extremely happy to be reachable everywhere, and that was the mobile, the plumbers, the electricians that are not in office during serving a customer somewhere, yet they were available remotely to get the next contract, right? So even if for them this was a very expensive tool, they actually bought it. So what we need to analyze here is to see what is the benefit for the low income, let me put it that way, and what are the services that will benefit the most. I mean, we have examples also in Africa that mobile telephony has relieved certain farmers. Instead of taking a day trip to the next town to sell their crop, they just check via their mobile phone whether it is worthwhile going this one-day trip to do that. And I think this type of parallelism, if we apply this also in 5G, we will see a number of not sophisticated perhaps services as they are presented here today, but very, very useful for society and economies, and I would say probably especially developing economies in the globe. Now, I think we should not ignore the past. Principal é entender qual é o desafio, né? Qual é o problema, a situação que uma aplicação específica do 5G pretende resolver. Então, em uma população rural, é uma questão de levar conectividade de alta capacidade primeiro, esse é o desafio, como se fosse fibra, por exemplo, ou então é uma aplicação de saúde digital, ou então é puramente educação, conteúdo, entretenimento, eu não sei. Mas para cada situação existe um desafio, existe uma possibilidade da tecnologia resolver ela. Inicialmente você pode resolvê-la com 4G, com IoT, com uma aplicação de internet, e no futuro pode ser que essa situação se resolva com 5G. Então, eu acho que um pouco entender caso a caso qual é a situação que pode ser resolvida e, a partir dali, pensar se 5G é a melhor solução. Do ponto de vista tecnológico, as bandas, você pode trabalhar com bandas altas e com bandas baixas. Não existe uma questão tecnológica de por que conseguir cobrir um território como o Brasil. Aí são questões mais do modelo de negócio, digamos assim, né? Então, qual é o desafio que a gente quer resolver e, a partir dali, qual a melhor tecnologia que resolve ele? Meu nome é Alan Teixeira. Eu vou fazer a pergunta em português mesmo, para que todos os colegas possam compreender diretamente, sem ter nenhum lag, nenhum tipo de latência alta. O Dr. Belkacem e a Diana, vocês já trabalharam em um tipo, ou o projeto de vocês faz alguma aplicação de broadcasting de serviços de emergência, principalmente para a área de segurança? Porque, da onde eu venho, em Belém, está tendo quase um assassinato por dia, e, inclusive, um aluno meu foi assassinado, né? Um aluno que tinha uma inteligência muito alta. Ele foi assassinado por conta de R$50, né, na esquina da casa dele. E foi uma perda muito grande para a engenharia de telecom no Brasil e do mundo. Então, eu gostaria de saber se já há projetos da Samsung ou da Nokia em relação ao tipo de implementação de segurança
para essas áreas de risco, como a capital do Pará, Belém? Vou responder. Sim, e essas soluções de segurança pública, elas já estão disponíveis em LTE. Não tem que esperar para o 5G. O LTE ele pode ser usado como uma rede pública, como é usado hoje pelas operadoras, mas também pode ser usado como uma rede privada, ou uma rede restrita aos serviços de polícia, de bombeiros, de emergência, ou então em aplicações industriais específicas. E existe, assim, é totalmente viável você ter sistemas de sensores, de controle, de ação em tempo real, câmeras conectadas, analytics acima do vídeo para saber o que está acontecendo e detectar de forma remota, né? E acionar também, gerar alarmes. Totalmente existe e existe em vários países. E na América Latina existem vários projetos também em andamento de governos, de setores, de polícias, implementando esse tipo de soluções. Não só pela questão de segurança, mas também em países que têm terremotos ou inundações, né, em que também esse tipo de alarmes são necessários. Então, a tecnologia ela realmente existe já, e você pode procurar por Public Safety, né, ou LTE for Public Safety, e todas as aplicações. Okay, so yeah, it's a sad story. So yeah, actually, in 5G XCast we have 3 test beds, and one of the test beds is focused on public warning systems for 2 reasons. One is the natural disaster, for example, the tsunami, and this was a topic, for example, addressed by 3GPP after the tragic tsunami in Japan. So there was a system developed. So we are trying to test this in Turku in Finland, and the other test is for example, if there is a missing child, then we can transmit information about this missing child, and what we try to do is to send some multimedia related to the child, for example, a picture or a video of the child, in order to to be able to act quickly. But it's a little bit different from the situation you described, because in this case, it's something that is important to a large number of populations. If it's a natural disaster, you would broadcast the information saying that there will be a disaster, or if it's a child, you would. Maybe in this situation, it's a different situation in which, for example, you send an emergency message on the uplink from the person who is in danger to the network, and then the police can act quickly. Or I have seen some work about elderly people, for example, who are alone at home, and there is a sensor that detects the movement. For example, if you fall down on the ground quickly, depending on your speed, it shows if you just sat down or you really fell off on the ground, and by doing so, you send an emergency alert to the police or the medical services or whatever. And in this case, maybe this is the kind of service that is needed. The good thing with this kind of things is that it's not very demanding in terms of technology, because whether this happens in the alert, whether it happens in 1 second or 10 milliseconds, it's not a big problem. You don't need 1 millisecond or 0.01 micros, whatever. I mean, what I mean is that, and the throughput as well, you don't need to send a 4K video. You just need the information that somebody is in danger and that he needs help. So the challenge is just to implement this. It's not a technical challenge. It's just maybe to realize that this is important and to implement this on a larger scale. Mais alguma questão? Por favor. Para o José Gontijo, eu sou o José também, Ministério da Defesa. Eu vi na tua apresentação e não vi ali Ministério da Defesa. Não sei se deve estar aí subliminar alguma coisa do tipo, mas enfim.
Não, aquele ali é o ecossistema da regulamentação, né? Então, a parte de telecomunicações, a regulamentação é o Ministério das Comunicações, que fundiu com a MCTIC. E a parte de regulação de telecomunicações é a Anatel. O Ministério da Defesa está inserido no âmbito das aplicações. Você tem o Siscomis, que vai unir todas as tecnologias da força. Não é 5G ainda, né? Tem toda uma discussão de desenvolvimento de forma de onda, uma série de questões. E tem, dentro da Câmara de Internet das Coisas, que aí a defesa ela tem um assento lá dentro. Então, é exatamente sobre isso. Isso. E aí, só que aí, como aqui é 5G, eu não coloquei. Aquilo ali não é a Câmara de Internet das Coisas. Aquilo ali é só 5G. Dentro da Câmara de Internet das Coisas, a defesa tem um assento, a gente tem um diálogo super direto. Aí sim, beleza. Show. Questão em português, to the English speakers. Uma questão do 5G, e aí acho que foi o Contígio, a Diana que falaram, é a questão de que ele vai poder também habilitar inovação, ou seja, novos atores, novos mercados, novos produtos, e espera-se essa plataforma do 5G. Agora a questão, como é que nós vamos pensar numa startup? Como é que ela vai, por exemplo, poder testar ou poder experimentar um novo componente de um Core 5G ou uma nova aplicação que precisa usar formas de onda de 5G? Como fazer isso? Okay, so We're it just was as simple finishing. as that. So the translation was good. Okay. Well, I mean, in Europe there has been a long tradition in the framework programs of the European Commission of what was called research and experimentation infrastructures, and many of these projects they had own funds to basically call for ideas that that would be implemented on the infrastructures, and in fact the people that would implement these things would also get paid. Now this concept has of course its pros and cons, but generally it turned out that it is a good idea to generate or to attract, you know, the startups and SMEs that are very flexible also in how to put something that they have in mind into work. Now, in the case of 5G, we don't have something similar in Europe, except for a small activity which you know very well, which is called 5G in Fire, which we actually try to implement this thing, but there, I mean, the technology is not yet, it's actually pre-5G technology, but nevertheless, we have the possibilities there to attract kind of a, let's say, a new generation of applications to put on the infrastructures and experiment with it, hopefully facilitating an ecosystem. Obrigado. Bom, gente, desculpa o atraso. Gostaria de agradecer a todos. Lembrando que a gente ainda tem uma sessão aqui na sequência, onde vai haver uma apresentação de algumas ações concretas que estão acontecendo em direção ao 5G aqui no Brasil. Então, convido a todos para estarem conosco aqui logo após o coffee break, às 16 horas.